Sabe, a última ordem de Jesus para os seus discípulos foi bem clara: vão e compartilhem a boa notícia. Mas, vamos ser sinceros, para muita gente essa ideia não traz coragem, não. Traz, na verdade, um nó na garganta. Aquele medo, a vergonha, a sensação de "e se eu não souber o que dizer?". Pois é, são sentimentos super comuns. E essa é a grande pergunta, não é mesmo? Se é algo tão central na fé, por que na prática parece tão paralisante para tanta gente? A resposta, olha, talvez esteja num lugar que a gente nem imagina. Tá aqui a ideia principal que a gente vai explorar hoje. E se a nossa dificuldade toda com o evangelismo não tiver a ver com a técnica que a gente usa, mas com o alvo que a gente está mirando? Um alvo que talvez a gente mesmo tenha colocado no lugar errado? Primeiro de tudo, vamos colocar as cartas na mesa. O chamado para falar da fé é real, sim, mas as barreiras emocionais, essas também são. O medo da rejeição, de não ter todas as respostas, de parecer meio esquisito, tudo isso é real e a gente precisa entender esses sentimentos, não só ignorar. E aqui a gente chega no ponto central da coisa. Se a gente perguntar por aí, a maioria vai dizer que o objetivo de evangelizar é converter almas. Parece super nobre, né? Mas e se esse foco total no resultado foi, na verdade, a raiz da nossa ansiedade e até dos nossos métodos que não funcionam? Pensa bem, quando a única coisa que conta como sucesso é um sim, a tentação de dar uma adoçada na mensagem fica gigante. É aí que surge o evangelho da prosperidade, que promete riqueza, ou aquela mensagem que convenientemente esquece de falar sobre pecado e inferno. Tudo para facilitar a conversão, né? Mesmo que seja uma conversão para um evangelho que não é o verdadeiro. E aqui vem a primeira regra, que é uma mudança de chave libertadora. O objetivo principal do evangelismo não é a decisão que a pessoa vai tomar, é glorificar a Deus. E como a gente faz isso? Sendo fiel ao proclamar a verdade dele, não importa qual seja o resultado. Essa citação aqui é fundamental. Ela lembra a gente que a salvação é uma obra de Deus para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Que tira um peso gigantesco das nossas costas. A nossa responsabilidade não é converter ninguém, é ser fiel. A conversão, essa parte pertence a Deus. Ok, com o objetivo certo na cabeça, vamos para a segunda regra. Agora a gente fala do conteúdo da mensagem, porque não adianta ter a motivação certa se a mensagem que a gente passa tá torta, concorda? E olha que interessante como a mensagem pode pender para dois extremos que são bem perigosos. De um lado, você tem um Deus que é só amor, só tolerância, sem nenhuma santidade, o que faz o pecado parecer algo sem importância. Do outro lado, um Deus que é só ira, só julgamento, sem nenhuma misericórdia, o que faz a salvação parecer impossível. As duas versões são caricaturas perigosas do Deus que a Bíblia mostra. E este slide mostra de um jeito brilhante a sequência bíblica correta. Primeiro, a lei de Deus funciona como um diagnóstico. Ela mostra pra gente a doença, que é o pecado. Depois, o evangelho apresenta a cura, Jesus. E por fim, o arrependimento é o ato de tomar o remédio, de se afastar da doença e ir em direção ao médico. Sem essa ordem, a mensagem perde a força e o sentido. Certo, objetivo alinhado, mensagem equilibrada. A terceira regra agora traz a gente para a nossa vida real, para o nosso dia a dia, e responde uma pergunta bem prática. A pergunta agora é essa: para onde a gente direciona esse testemunho fiel? E a resposta é muito, mas muito mais simples e menos assustadora do que a gente pensa. Não precisa de um megafone numa praça, não. O nosso principal campo missionário já existe, ele está bem na nossa frente. São as pessoas com quem a gente já tem um relacionamento. Nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos amigos da academia, nossos vizinhos. Gente que já nos conhece, com quem a gente já tem um mínimo de confiança. E aqui vai um passo prático, mas muito poderoso. Pega um papel, um bloco de notas e anota o nome dessas pessoas. Comece a orar por elas, de forma específica. E para não parecer uma tarefa gigante, escolhe 2 dessas pessoas para focar suas orações e sua atenção. Isso torna a missão algo pessoal e intencional. E aí a gente chega na quarta e última regra. E olha, ela é o alicerce de todas as outras. A gente pode ter o objetivo certo, a mensagem certa e as pessoas certas. Mas se a nossa vida contradiz o que a gente fala, nossas palavras vão ser completamente vazias. Aqui tem uma sacada fascinante. Um dos termos que a Bíblia usa para descrever como a nossa vida deve ser vem da palavra grega cosmos, que é de onde vem a nossa palavra cosmético. A ideia é que a nossa conduta deve adornar,
embelezar a doutrina de Deus, tornando-a bonita e atraente para o mundo que está de olho na gente. A realidade é essa. A vida de uma pessoa que se diz cristã é como se estivesse num palco. As pessoas ao redor, principalmente as que não creem, estão o tempo todo se perguntando se essa fé é de verdade. E a principal evidência que elas buscam não são os nossos argumentos, mas a nossa vida. Essa citação é um soco no estômago, né? Mas é de uma verdade profunda. Ela confronta a gente com a ideia de que o maior obstáculo para o avanço do evangelho talvez não seja a hostilidade do mundo lá fora, mas a inconsistência da igreja aqui dentro. E assim, toda essa análise termina com a pergunta que volta para dentro. Não é sobre técnica, não é sobre resultado, é sobre autenticidade. A questão fundamental que cada um de nós precisa responder é: a minha vida, o jeito que eu trabalho, que eu amo, que eu perdoo, ela serve como um belo cosmético que atrai as pessoas para a beleza de Deus?